Nós estamos pensando sobre o tema Saindo da Crise para Conquistar, com base na experiência de Josué. E já vimos algumas verdades que nos são, na verdade, grandes desafios, né? Deus espera que nós superemos esse momento. Deus espera que esse momento que muitas vezes nos entristeceu e de alguma forma nos abateu, e quando a gente recebe a notícia de alguém querido, próximo, que morreu, a gente sofre. E essas notícias estão chegando, né? O pastor Moisés, amigo nosso, que mora lá nos Estados Unidos, seu filho foi visitá-lo nos Estados Unidos. E, de repente, o menino foi dormir no sábado, melhor dizendo, na sexta, e aí, no sábado, quando foi no domingo, e começaram a chamá-lo para ir para a igreja, e a impressão que o pessoal tinha é que ele estava dormindo. E aí chamaram uma vez, e pensou que ele estava tendo aquele sono, né, que a gente sempre tem, e, de repente, perceberam que o menino estava dormindo, alguém chegou perto dele, e quando chegou perto dele, percebeu que o menino tinha ido para a glória. Um missionário, um servo de Deus, ia casar e servindo em uma missão, e aí Deus o chamou. A família sofre com isso, a família sente com isso. Agora, no final da tarde, tivemos a notícia do falecimento da irmã Denise, ex-esposa do pastor Sérgio Salmin, que também o Senhor já tinha levado. Então, os filhos do pastor Sérgio Salmin, que já tinham perdido o seu pai alguns anos atrás, hoje perde a mãe. Então, essas notícias, elas vêm ao nosso encontro e, muitas vezes, isso se constitui uma crise na nossa vida. Quando alguém está com suspeita de Covid, já se estabelece uma crise, né? Mas o nosso foco é sairmos da crise que se iniciou em março de 2020 para conquistar coisas que Deus tem promovido para nós. E eu, como falei ainda há pouco, grandes coisas fez o Senhor por nós. Alguns vão contabilizando as perdas, mas muitos de nós estamos contabilizando as vitórias. E a nossa postura diante da crise tem toda importância, porque muita gente se vulnerabiliza emocionalmente, e aí tem muita gente que já tinha alguma deficiência, alguma dificuldade na área emocional, e isso se agravou. Conversava com o doutor Luiz Renato, nosso amigo, e ele falava que nunca atendeu tanto. Conversei com uma outra amiga nossa, psiquiatra, também nunca atendeu tanto. Por isso, a nossa postura e a nossa disposição é fundamental para que a gente não amplie a situação. E é nesta visão que a gente tem trabalhado. Moisés, servo de Deus, não está vivo. E aí Josué recebe uma missão, Josué tem um desafio. Josué é levado a assumir uma posição de liderança com uma crise nacional estabelecida. Né? Morreu aquele que foi o legislador, aquele que foi o governador, o presidente, aquele que foi o grande líder, sacerdote do povo de Deus, morreu, uma crise nacional se estabeleceu. E aí Deus diz, olha, você tem uma missão, você vai superar, você vai levar o povo para conquistar algo precioso que eu tinha prometido à nação de Israel. E aí o ponto de hoje é que nós precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida. E eu não me engano em saber que Deus tem uma visão para a minha vida, Deus tem uma visão para a sua vida nesse tempo. Qual é a visão que Deus tem lhe dado nesse tempo? Quais são as atitudes que você precisa ter para perceber a visão de Deus para você?
O desafio é sair da crise para conquistar. Tu farás este povo herdar a terra prometida, né, que prometia aos seus antepassados. E aí Deus estabelece uma visão muito clara para Josué. Quando nós temos visão clara de Deus, nós confiadamente damos os passos necessários. Josué recebeu a visão com clareza sobre o que fazer, onde ir e a quem levar. Os versículos de 2 a 4 deixam isso bem claro no capítulo 1 de Josué, e eu queria ler com você. Esse texto diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão. Bem claro o passo que tem que ser dado. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado. Como eu prometi a Moisés, assim farei. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Há aqui uma clareza muito grande do que ele precisava fazer. Uma clareza muito grande de quem ele precisava trazer, quem ele precisava conduzir, qual a extensão da terra que Deus estava dando a ele. E eu não sei você, mas eu já vivi momentos de angústia onde eu não tinha clareza do que estava acontecendo. E quando a gente enfrenta situações difíceis, o que nós precisamos é entender o que está acontecendo. Qual o alcance de determinadas situações? O chamado de Deus para Josué foi claro. Deus não estava chamando para outra coisa senão para cruzar o Jordão e conduzir o povo à terra prometida. Aquela era a meta de Deus para a sua vida. Josué tinha absoluta certeza acerca daquilo que Deus queria da sua vida. E eu penso que nós precisamos ter comunhão com Deus para perceber a direção de Deus para a nossa vida. Por exemplo, agora como Igreja Batista em Lindóia, os nossos cultos presenciais estão com uma frequência maravilhosa. Né? Hoje aqui nós temos uma frequência semelhante à que tínhamos antes da pandemia. Né? Vou até pedir, Cris, para você contabilizar, para a gente, né, informar lá o nosso pessoal da recepção. Domingo à noite, nós estamos com um planejamento para receber aqui uma quantidade X de pessoas. Estamos tendo mais de 20 pessoas além do que nós estamos preparados para receber. Por isso mesmo, nós estamos agora começando um novo culto, o mesmo culto. O culto que acontece das 19 às 20h30 vai acontecer das 10h30 às meio-dia. O mesmo culto. Por quê? Porque Deus quer que o povo o busque. A visão de Deus é que o seu povo busque a Ele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas alguém poderá dizer, eu estou buscando através da internet, não vejo nenhuma dificuldade nisso. Mas Deus também opera na comunhão. Quando a gente vê uns aos outros, não podemos abraçar. Eu vi hoje, pastor Marinaldo, irmã Lídia, não posso abraçar, mas dei um murrinho na mão. Nazaré, quanto tempo, não pode abraçar, mas está ali, isolada, direitinho. Né? O Ivan, o Herodã, as esposas, que bom ver vocês. Deus almeja que nós vivamos a comunhão, porque no meio da comunhão, Deus se manifesta com a sua graça, com o seu poder. Agora, nós temos clareza de que Deus quer a nossa comunhão, mas nós também temos a visão de que devemos manter o distanciamento,
que devemos continuar usando as máscaras, usando o álcool. Por isso, nós vamos começar para que não tenhamos mais pessoas do que nós nos preparamos. Para isso, o mesmo culto da noite será feito de manhã. Com que intenção? Que os irmãos que não conseguirem fazer suas inscrições para o culto da noite, porque a gente vai encerrar quando der o limite, se inscreva para o culto da manhã. E aí, quem veio de manhã não precisa vir à noite, porque é o mesmo culto, é a mesma mensagem, é o mesmo louvor, é a mesma ministração. Eu tenho clareza dessa visão para a nossa igreja. E quem me deu essa visão? Meu coração diz bem claro que é Deus que está me dando essa visão, para que o povo continue buscando, e é assim que Deus dá ao povo a direção, através da visão que Deus deu a Josué. E Josué tinha absoluta certeza acerca daquilo que Deus queria da sua vida. Deus respondeu 3 perguntas de Josué. A quem? A quem eu devo fazer? A todo o povo. A quem eu devo liderar? Todo o povo. A outra pergunta, aonde? A terra que dou aos filhos de Israel. Que terra é essa? A terra de Canaã. Quando? Agora. Chegou a hora. Essas perguntas foram dadas a Josué e uma delas não foi dada a Moisés. O quando de Moisés, Deus disse, você não vai participar do quando de Moisés. Moisés, você não vai vir. Quem vai fazer vai ser Josué. Por isso a gente já leu no passado, Deuteronômio, capítulo 31, quando Deus deixou bem claro para Moisés que ele não iria entrar na terra prometida. E talvez alguns de nós não vamos sair da crise vivendo ainda neste mundo. Alguns vão sair da crise para conquistar a eternidade. Se tem Jesus como Senhor e Salvador, sairão da crise para conquistar a eternidade. Mas outros ficaremos aqui. E ao ficar aqui, há um desafio para a gente viver quando? Quando a pandemia passar? Não, agora. Eu preciso agir agora. Deus mostra os limites da ação em que Josué deveria atuar. E aí estabelece do deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Josué não deveria dirigir-se à Mesopotâmia, ou à Índia, ou à China, nem tampouco para a Europa. É importante discernir onde devemos colocar o nosso pé. O mesmo Deus que disse que todo lugar que pisar a planta do vosso pé delimita a geografia da bênção. Agora, se está claro para mim que onde eu puser o meu pé será meu, Deus prometeu, mas Deus delimitou. Na mensagem de domingo à noite, o pastor Nassif diz que as fronteiras da Igreja Batista em Lindóia caíram. Eu já tenho gente que está se mudando e diz, pastor, eu vou me mudar, mas eu quero continuar sendo membro da igreja. Eu falei, não tem nenhum problema. Tem gente que está indo morar em outro lugar e continua membro da igreja, continua cultuando conosco, continua contribuindo, continua interagindo, continua conversando conosco. E aonde essa pessoa está? Não importa onde ela esteja, porque essa é uma fronteira que foi derrubada de vez. Nós temos pessoas que nos acompanham na Europa, Portugal, Espanha, Estados Unidos, lá na Austrália, aqui na Argentina, no Paraguai, aqui no litoral, lá em Belém. Temos pessoas nos acompanhando em vários lugares e algumas delas interagindo conosco. Até o discipulado nós temos pessoas participando de outros lugares. Então, onde pisar a planta do vosso pé será seu. Então, agora eu vou para outras direções? Não. Você vai apenas onde eu delimitei. Interessante isso, né? Quando a gente tem uma promessa de algo bom, a gente quer tudo. Todo o dinheiro que você pegar é seu, mas você só pode pegar aqui.